Jornal Jangadeiro. Debate. Olha, são 10h09. Pergunta é, o que é que está acontecendo com o mundo? Na última semana, o planeta bateu um marco considerado preocupante no cenário climático. Pela primeira vez, a média global de temperatura ultrapassou os 2 graus de anomalia. Atingiu exatos 2,07 centígrados acima dos níveis pré-industriais. O calor recorde ocorre em um ano marcado pela forte ação do fenômeno El Niño, pela intensificação de efeito das mudanças climáticas provocada pelas emissões de gases de efeito estufa. Se na época da pandemia a emissão de gases foi reduzida e conseguiu até dar um fôlego de recuperação para a famigerada camada de ozônio, o pós-pandemia tem sido devastador. E as previsões não são das melhores, não. Recordes de calor, aumento de temperatura dos mares, derretimento do gelo nas regiões polares, a Amazônia se transformando em pó, o sul virando água. Por aqui a previsão de seca para o próximo ano e a redução de chuvas, segundo os prognósticos dos meteorologistas. O que é que está acontecendo com o mundo, hein? É o que a gente vai debater hoje, com a participação de Meire Sakamoto, que é doutora em meteorologia, gerente de meteorologia da FUNSEMI, Christoph Cunningham, doutor em climatologia e cientista do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A gente já dá bom dia a eles dois. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação, que deve ser muito boa de vocês, contribuindo para essa reflexão e para o debate. Seja bem-vinda, Meire. Bom dia. Bom dia, Nonato. É um prazer estar aqui com vocês. Você podia ter me convidado, que eu teria ido aí pessoalmente, né, no estúdio, viu? Da próxima vez a gente vai trazer aqui ao vivo para dar, inclusive, um abraço. Certo. Christoph, que a gente tem aqui, viu? Desculpa aí, Nonato, atrapalhar, mas Christopher, que a gente tem aqui uma relação bem próxima aqui, parceria aqui com o Nonato da Jangadeiro Band News. Christoph Cunningham, seja bem-vindo e bom dia. Bom dia. É uma honra, realmente agradeço o convite. Nós temos um problema com o som. Não está audível o seu som, tá dando retorno. Vamos lá. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Ok. O ouvinte vai participar, o internauta também, do debate, enviando comentários, perguntas do nosso WhatsApp 981543814, pelo chat do YouTube do Jornal Jangadeiro. Nós estamos ao vivo na FM 101.7, no YouTube, Facebook. Eu vou começar com uma pergunta. O que é que está acontecendo com o mundo da preferência à presença feminina? Meire, como é que você está convivendo com essas mudanças climáticas? Nonato, de fato, né, apesar da gente estar nos meses BR-OBRO, Christopher, vou te explicar o que é o BR-OBRO aqui no Nordeste, no Ceará. São os meses de final BRO, né? Setembro, outubro e novembro, principalmente, que aqui no Ceará e na região Nordeste, de um modo geral, são caracterizados pela falta de chuvas. É o período que não tem chuvas, você também não tem nuvens, a redução da nebulosidade, radiação solar, então, incide com força total. E aí, como a gente costuma dizer aqui, tem um sol para cada um. Então, as temperaturas máximas nessa época do ano já são significativamente mais altas do que no período da estação chuvosa. O que a gente tem observado este ano em particular, que esses máximos têm ficado mais altos ainda do que os valores climatológicos. E é isso que chama a atenção do Nonato, né? Principalmente, que esse calorão todo, altas temperaturas aí, a média do globo acima, mas localmente também, a gente tem observado, inclusive em algumas regiões, como a região do município de Jaguaribe,
passando de 40 graus Celsius em vários dias desse mês de novembro desse ano em particular. Então, tem realmente esses registros mesmo um pouco mais elevados, ou bem mais elevados, do que a gente esperaria para essa época do ano, que já é quente naturalmente. Aí, claro, o Nonato Christoph vai poder falar melhor do contexto geral, mas essas temperaturas mais altas, no nosso caso, vem junto com umidade relativa mais baixa, tem os problemas para a saúde, mas também tem as implicâncias aí climáticas, né? Aí depois a gente fala um pouco mais sobre o efeito do El Niño para chuvas na próxima estação chuvosa. A gente vai ouvir agora a opinião do Christoph, que ele é do Centro de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais. O centro tem convivido reconhecendo que são mudanças muito acentuadas, Christoph? De fato, né? Nós não estamos conseguindo ter o som perceptível. Se você puder dar uma chegadinha no seu microfone perto aí, vamos lá ver se a gente melhora. Melhorou, será? Vamos tentar aqui acompanhar sua opinião para ter ser bem audível aqui. A gente melhora. Vamos lá. Então, a questão é que há dois aspectos. Um são os fatos, registros, que a Meire citou, né? Temperatura máxima, sensação térmica, calor. E outra é a percepção da população também. Então, eu acho que é interessante colocar esses dois aspectos, porque nós, na verdade, temos que levar em consideração agora já a nossa opinião, né, dos cientistas, creio que reflete a opinião de todos, é que nós temos que passar para a ação. Ou seja, tudo aquilo que, né, há décadas o IPCC vem indicando, que, na verdade, a coisa vai piorar, né, de 2000 até 2050, depois vai piorar até 2100, aparentemente a gente já está percebendo esses extremos acontecendo já. Entendeu? Então, é uma questão agora da gente pegar e... Consegue me ouvir? É uma questão da gente pegar e tomar ações. Então, aí entra realmente para tomar ações. As ações são relativas, obviamente, à nossa convivência. Vemos, essas ações têm que ser tomadas no nível da comunidade, né? Das cidades, municípios, estados, né? Entram políticas públicas. Então, a percepção também é importante, né, da população. E a percepção tem sido, a gente percebe, a mídia está dando mais atenção, e com razão, e também a população está se manifestando, de fato, né? É só você ver o exemplo do que aconteceu no show, né, da cantora, né, que é um negócio, assim, único, realmente, né? Então, a minha opinião é nesse sentido, tentar colocar esses dois fatores. O fator, eu como cientista represento a medição, eu vou lá, o factual eu posso garantir, de fato, tem vazamento extremo no planeta todo, não é só no Brasil, e o outro como nós, como sociedade, né, como humanidade, vamos dizer assim, vamos nos movimentar, né? Vamos ter que ações. O Christoph, aproveitando já que você fez colocações, o último período oficial do El Niño em 2016, tivemos aí também um 5º ano consecutivo de seca em quase todo o Nordeste. O fenômeno climático, a gente sabe que traz problemas, dificuldades para a agricultura, para a pecuária, o abastecimento humano. E aí os especialistas em assuntos dizem que o regime de chuvas de 2024 deve se assemelhar a 1958, foi um ano de seca muito forte aqui no Ceará. 1998 e 2016, ou seja, nada bons em termos de aporte de água. Há estudos já, pesquisas relacionadas junto ao Centro de Monitoramento que confirmam essa suspeita, essa possibilidade? Olha, esse El Niño, ele está evoluindo, já está declarado, né? Ele deve completar o ciclo dele. O El Niño é um evento que realmente tem um ciclo de vida. E ele começa mais ou menos nessa época, ele até começou um pouco mais tarde, mas evoluiu rapidamente. E deve atingir realmente seu máximo, né? Nem chegou ao máximo ainda, mas deve ser algo entre dezembro e janeiro.
e aí depois ele declina, mas com certeza até maio, junho ele está presente ali. E justamente ele vai, a questão em relação à região Nordeste, né, bem conhecida, né, a Meire também é uma especialista nisso, é porque justamente quando ele está no seu máximo, talvez declinando um pouco, mas praticamente no seu máximo, é que é a estação chuvosa do Norte e do Nordeste, principalmente ali no Ceará, a quadra chuvosa de fevereiro a maio. Então, em relação a comparações, isso a gente chama de análogos, né? É uma área da ciência que a gente chama de análogos. Ele está, assim, as previsões são de que ele tem uma intensidade média. Intensidade média é medida em termos da quantidade, digamos assim, do tamanho ou da força da mancha de água quente ali no Oceano Pacífico. Então, está bem longe da gente. Agora, a questão é o impacto. Eu acho que aí a Meire pode dizer melhor até, porque essa medida de se ele vai ser um El Niño de média intensidade, não necessariamente os impactos são de média intensidade. Então, aí é onde entra toda essa questão da percepção local, da preparação. Então, é nesse sentido que eu levo a discussão, se vocês me permitem. Meire, as autoridades do governo aqui do Ceará, a quem a FUNSEMI está atrelada, eles já chegaram a buscar informações, demonstrar preocupação com essas possibilidades de que o fenômeno El Niño se acentue cada vez mais, diante do que o nosso Christoph acaba de narrar. O pessoal do governo tem procurado vocês para informações? Sim, Nonato, não só o pessoal do governo, mas nas reuniões dos comitês de bacia que a FUNSEMI tem participado ao longo do ano, desde os primeiros sinais de aquecimento no Oceano Pacífico, a gente tem observado a eles sobre essa possibilidade de se configurar um El Niño. E aí, mês após mês, a gente tem mostrado que essa tendência está se confirmando. Particularmente agora, acho que foi ontem, teve uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e até foi acho que a manchete do jornal de hoje, de um jornal importante aqui do estado, trata justamente da preocupação dos setores públicos, mas também públicos, porque lidam com a gestão dos recursos hídricos, mas também privados, obviamente, sobre a configuração desse El Niño e as consequências, os impactos que ele pode ter do ponto de vista das precipitações da próxima estação chuvosa e aí, consequentemente, do aporte dos nossos reservatórios. Nonato, por sorte, né? Mas a gente está hoje com a condição dos nossos açudes principais bem melhor do que a gente tinha na mesma época do ano, lá em 2015. Tá? Só para fazer esse análogo, é claro que, né, nada se repete, né? Mesmo que isso fique cada evento, mas na mesma época do ano, em 2015, né, ou seja, antecedendo lá a estação chuvosa 2016, a gente tinha cerca de 12% da nossa capacidade hídrica, dos nossos reservatórios. E hoje os números são bem melhores, a gente está com 40% dos nossos reservatórios com água, né? 40% tem de água. Claro que isso não assim, traz um alento do ponto de vista comparativo, mas obviamente que se as chuvas forem muito ruins no ano que vem, a gente vai ter pode ter um aporte prejudicado, e aí os nossos reservatórios também não conseguirem se recompor, né? Tem um outro ponto, Christoph, que eu quero colocar aqui, independente das águas do Oceano Pacífico nesse ano e essa tendência aí das anomalias que devem ficar no moderado, trazer um El Niño moderado alto, né, cerca de 2 graus acima, é o que indicam os modelos. Acho que tem um outro ponto muito preocupante, que é a condição do Oceano Atlântico Norte, né? O Atlântico Tropical Norte, ele está muito aquecido, aliás, não só ele, mas os oceanos, de um modo geral, estão bem aquecidos. Então, se você olhar 2015 na mesma época e agora 2023 nessa época, esses campos de anomalia de temperatura da superfície do mar estão muito mais aquecidas este ano do que em 2015. Em relação ao Atlântico Norte, mais quente, se esse padrão se mantiver, isso pode prejudicar o posicionamento da zona de convergência intertropical,
que é o principal sistema indutor de chuvas durante a quadra chuvosa. Então, daí tem preocupações, tem o El Niño, mas tem esse padrão de Oceano Atlântico que também está chamando muito atenção e está nos preocupando porque Nonato pode trazer impactos e influências negativas nas chuvas do ano que vem. Daí a preocupação, e voltando à sua pergunta, sim, as autoridades do Estado, especialmente as ligadas ao setor de recursos hídricos, já estão há meses, eu diria, atentos a isso, e agora, com a confirmação do evento, mais ainda preocupados de como fazer a gestão numa possível estação chuvosa não muito boa. Eu digo possível, porque a gente ainda não finalizou, é claro, a previsão para o ano que vem, tá? Eu tô tentando aqui captar uma matéria que saiu, é uma entrevista de um especialista da área de climatologia, falando que também está havendo muito acentuadamente preocupado com uma situação que pode nem acontecer. Eu estou procurando o nome dele. Eu pergunto ao Christopher, por exemplo, a imprensa hoje, por exemplo, o Valor Econômico está dizendo seca, Nordeste deve arder em 2024, uma seca forte no semiárido, deve ser o próximo evento decorrente do aquecimento global. O climatologista Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da USP, alerta que a região será afetada entre fevereiro e maio, que coincide com o período de chuvas aqui na região. Você pensa que está havendo exagero por parte de alguns especialistas em fazer esse alerta? Renato, é interessante essa pergunta, bem interessante, porque, na verdade, assim, do ponto de vista particular, eu acho que há que haver precaução, de fato, porque as chances, é a questão de probabilidades, né? As probabilidades, digamos assim, né, estão muito mais voltadas, né? Vamos supor que houvesse 1 em 10, né? Essa é uma baixa probabilidade, mas no caso desse, do El Niño, eu diria que passa de 7 em 10 a probabilidade de você ter seca no Nordeste. Quanto à intensidade da seca, aí já é outra história, né? Mas a questão que está vendo o exagero é interessante, porque é um outro aspecto da prevenção do desastre, né? Ou seja, nós ali no CEMADEM, é muito interessante, porque eu sou formado em meteorologia, e no CEMADEM eu realmente tive que aprender muitos aspectos da questão do desastre. O desastre ele é causado no país por situações meteorológicas ou climáticas, mas ele é de fundo socioeconômico. Então, nessa questão, a comunicação é importante de fato. É isso que você está chamando a atenção. Mas como comunicar, né? Uma maneira que é essa, né, é realmente eu na ânsia de chamar a atenção, eu muitas vezes trago um pouco de exagero. Isso pode acontecer. Aí, então, há que ter esse trabalho digamos assim, de lapidar esse mecanismo da comunicação para não criar essa ansiedade, obviamente, desnecessária, mas também não criar uma situação de conforto, porque não é o caso. Como a Meire falou, tem que haver a gestão do recurso hídrico, isso é fato. Nem conforto, nem pânico, não é? Isso, exatamente. Não pode entrar em pânico, mas porque vai ter que passar, né? Esse é um debate que quer provocar exatamente uma situação de reflexão. Tem um problema que está sendo anunciado, ninguém quer colocar medo, né, de pânico nas pessoas, mas nesse momento há uma diferença, uma mudança muito alta. Por exemplo, a seca nas regiões da Amazônia, aumento de chuva lá no sul do país, clima mais quente no sudeste. A gente sabe que é decorrência do El Niño ou outra mudança também está incentivando a isso? Pois não, Fala mesmo. Alguma interferência aí, né? Pois é. Mas, Nonato, é interessante, né? Os eventos moderada forte, que a gente teve desde 1974 até agora aqui no estado, todos eles tiveram registros de chuvas no estado, na quadra chuvosa, abaixo dos valores climatológicos, né? Como o Christopher bem disse, a gente também não pode ficar confortável só aguardando, não pode criar pânico, obviamente,
Mas acredito que aquele período de 2012 até 2016, de poucas chuvas, que foi muito grave aqui para nós, trouxe um aprendizado, né, Nonato, da gente conseguir, a gente sobreviveu, obviamente, a gente conseguiu lidar e trouxe um aprendizado da utilização da água como um recurso importante, mas a utilização consciente e racional mesmo para fazer durar a água, porque aqui no Nordeste, Christopher, se não chover, não tem água no açude. Então, aí você diz, cava um poço, mas também se não chover, você não tem reposição dos lençóis, né? Então tem que ter chuva de qualquer forma para a gente ter água. E não é só água de beber, tem também a água necessária para o setor produtivo, tanto a agropecuária, mas também a indústria, né? Todo mundo precisa de água. Então, como lidar, como gerir essa água que a gente tem, que depende das condições climáticas, é um desafio que se coloca para nós aqui do Ceará em particular. E aí esses cenários aí, se essas tendências de aquecimento mesmo se confirmarem, você sabe, Christopher, que as regiões semiáridas estão dentre as mais vulneráveis a esses cenários de mudanças climáticas. Então, temperaturas mais altas poderão implicar em maior evaporação dos reservatórios da água de um modo geral, e mesmo que as precipitações se mantenham, se você tiver mais evaporação, você vai ter, talvez, regiões semiáridas se tornando áridas e assim por diante, né? Então, tem uma preocupação muito grande. O que eu tenho percebido nas minhas andanças pelo interior, Nonato, hoje mesmo eu vou para Quixeramobim, daqui a pouco, que está havendo, sim, uma conscientização maior da sociedade, das populações aí sobre as alterações que estão acontecendo. Às vezes chove muito e lava tudo, né? Os extremos, eles também estão percebendo a necessidade de saber lidar melhor, né? Como eu vou irrigar, mas metodologias mais econômicas, enfim, está havendo, o que eu percebo, essa é a minha percepção, falando de percepção, está havendo, sim, uma percepção da sociedade de um modo geral quanto a isso, né? Muito bem colocado. Fala, Yuri. Não, questão mais o que aparenta, vocês falando aí que, para não criar pânico, né, na sociedade, mas o que aparenta é que essa percepção, essa consciência ainda é muito lenta, né? Tanto da população como do poder público. Eu não falo poder público só o governo aqui, eu digo questão global, os governos, né? A gente vê muito nessas reuniões COP28 que vai ter agora, acordos, né? Mas aí o acordo é daqui a 30, não sei quantos anos, e algumas medidas precisam ser tomadas agora, né? Christopher. Exato, na verdade, uma questão a percepção, ela pode surgir de forma espontânea, até porque, né, existe hoje em dia muita informação, né, na mídia. Mas, como muito bem colocado, os governos, no fato, têm um papel fundamental, né? Porque você tem que ter um esforço dirigido para aumentar realmente esse nível de percepção e também de ações, ou seja, também o governo, né, deve, se não prover as ações, deve estimular ações, na verdade, mas mais prover mesmo, né, porque é uma questão de organizacional, né? Ou seja, você imaginar uma geração, a ação no nível individual, ela tem um efeito. Então é bacana a gente, por exemplo, né, se preocupar com o excesso de plástico, né, se preocupar com o gasto de água, é legal. Mas se você pegar e perceber, por exemplo, que a gente sabe que no nível de como é utilizado o recurso hídrico, 80% da água é utilizada para o agronegócio. E a gente sabe, os estudos demonstram, talvez no Nordeste menos, porque as fazendas são mais pequenas, se não me engano, até muitas delas para uso próprio, né? Mas assim, os grandes agronegócios, já está provado que pode ser reduzido esse uso de água, né? Existem técnicas modernas que poderiam reduzir isso, 80% é bastante. Então, você vê que tem que haver, na verdade, o quê? Uma educação, um esforço dirigido. Então, de fato, a gente chama atenção para tentar dar no meu ponto de vista, eu tento dar um tom positivo. Porém,
o caminho é longo e a gente está só no começo, estamos um pouco atrasado até. Ok, a gente está chegando ao final desse debate esclarecedor. Eu vou concluir exatamente como comecei, falando que o Acordo de Paris, aprovado, assinado por 195 países, tinha um compromisso de limitar o aquecimento global em 1,5% de graus centígrados. A ineficiência dos governos em relação à questão ficou escancarada agora, sábado, quando o Programa de Observação da Terra da União Europeia divulgou que a variação da temperatura chegou pela primeira vez a 2,07 graus. Isso já faz provocar a questão junto aos governantes para que eles se apropriem da ideia, da discussão, não só no campo da teoria, mas que se coloquem em prática. E também nós, seres individuais, a evitar o corte de árvores, como aconteceu essa semana em Fortaleza. Bairro Jockey, porque eram árvores exóticas, vamos cortar, porque não faz parte do nosso... não são nativas, né? Não são nativas. Nós estamos configurando uma situação de mudança climática. E se a gente não contribuir para, pelo menos, preservar as flores de plástico que você tem em casa... eu estou exagerando exatamente, né, Meire? Para que haja uma consciência, já que não tem consciência de plantar árvores, que se resguarde do lixo nas ruas, da contaminação das águas quando você vai à praia, de ter uma consciência cidadã. É disso que a gente quer, acima de tudo, discutir. Agradecendo demais a presença da Meire, que trouxe luzes em relação a situação em nosso meio. Ela é doutora em meteorologia, gerente lá da FUNSEMI. Christoph Cunningham, que é doutor em climatologia, cientista do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Onde é que fica situado o centro, Cunningham? São Paulo? Ele fica em São José dos Campos. São José dos Campos. Um grande abraço para toda a turma aí de pesquisadores, de estudiosos e também aos nomes que fazem parte da Fundação Cearense de Meteorologia, abraçando aqui a Meire. Obrigado a vocês. Obrigada, até a próxima, Nonato. Abraço. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado. 10h37. Jangadeiro Band News FM.